Muito boa noite, está começando o CJC News e hoje um programa em que vamos conhecer um pouco mais de convidados, histórias, saber onde as notícias estão no meio de um ambiente que talvez a gente não teria oportunidade de ver num programa de notícias como a gente tem praticamente todos os dias aqui no CJC. Mas hoje é um convidado que eu recebo com muito prestígio, porque faz parte da nossa sociedade. O Rio de Janeiro e Brasil não seriam o mesmo se pessoas capazes como ele não arregaçassem as mangas para trabalhar. Ele que talvez já tenha sido visto por você trabalhando nas ruas, já foi para Harvard para anunciar e comentar sobre o livro que escreveu, é pai de 4 filhos, está há 25 anos, ou mais de 25 anos, as informações que eu tenho, trabalhando ativamente na Conlurb. Eu estou falando com Valdeci, está aqui comigo, tudo bem? Opa, como é que vai? Valdeci É um prazer. Boareto. Isso. Italiano. Isso aí. Você é descendente italiano? Isso, meus avós. E você já... Todo mundo que tem um avô, mãe ou pai, né, italiano ou de outra nacionalidade, tenta tirar aquela dupla cidadania. Já passou pela sua cabeça isso? Já passou. As pessoas estão me orientando, estão me dando algumas informações e eu pretendo realmente, com esse gostinho, viajar o mundo, né? Ainda bem que você não viu até hoje, senão a gente teria que ir lá para a Itália para poder te entrevistar. É verdade. Quero agradecer muito a sua participação, sua vinda aqui hoje. Eu já tive a oportunidade de uma vez gravar um pouco com a rotina de vocês na rua. Poxa, Embora, assim, a Conlurb ela tem uma organização, né, que alguns fazem o recolhimento, né, nas ruas, outros vão para outras instituições, é bem amplo. É verdade. Né? Eu tive a oportunidade de vivenciar um pouco o recolhimento nas ruas. E, rapaz, vocês têm que ter muita disposição. é verdade. Muita. Você já está há quanto tempo na Conlurb? Poxa, eu vou fazer 28 anos Ah. agora, dia 24 de junho. Nossa, é um dia depois do meu aniversário, só deixando isso claro para a equipe, entendeu? 23, 24, enfim. Mas há 28 anos, você começou na Conlurb e você fez aquele concurso e tudo mais. Eu fiquei na fila 3 dias. 3 dias? 3 Para dias. quê? Para fazer a prova? prova? Para mim fazer a inscrição. Só para fazer a inscrição. Ali em Por que Marechal 3 Hermes. dias? Porque era muita gente. Era milhares de pessoas na fila. E Você foi para lá com cabana e tudo mais para dormir na fila? Para dormir. Chegava lá, sentava no chão. Quando dava mais ou menos umas 9, 10 horas da noite, eu ia para casa, jantava, tomava um banho, voltava. E foram 3 dias. E o que me chamou mais atenção é que no momento que chegou a minha vez, poxa, o rapaz falou para mim que a senha tinha acabado. Uai, Aí 3 dias na fila e a senha acabou. Aí a senha acabou. Eu, com o conhecimento que eu tenho da palavra de Deus, eu reconheci logo assim, Deus não tem isso para mim. Porque não cai uma folha da árvore que Deus não permita. E eu confortei meu coração. Mas os outros que estavam atrás de mim... Não gostaram nada? Não gostaram nada. Começaram a jogar madeira, pedra no portão, sabe, fazer uma arruaça danada. E eu fiquei observando a atitude deles e fui para casa cantando um hino. Vamos adorar a Deus. Cheguei em casa, sentei no sofá e liguei a televisão. Daqui a pouco eu sinto o portão bater. E eu vou lá, um colega chamado Manteigo, o apelido dele lá na comunidade de Acari, ele fala para mim assim, Valdeci, tu fez inscrição na Conlurb? Eu falei assim, fui lá, rapaz, fiquei 3 dias, mas quando chegou a minha vez a senha acabou. Rapaz, volta lá, porque a senha que eu desisti está comigo. Quer voltar lá? Eu falei assim, então eu vou, mas já está tarde. Já eram umas 5 e pouca. Mas eu peguei o ônibus, que eu morava em Acari, e fui para Marechal Hermes. Cheguei lá, já estava tudo fechado, escuro. E eu bati no portão e o rapaz veio com muita alegria. Rapaz, entra aí, você está com a senha? Entra aí. Fiz a inscrição e consegui entrar depois de um ano, foi chamando um por um e eu recebi a carta para voltar. Mas o que me chama a atenção é que com que jeito eu ia voltar se eu não entendesse os propósitos de Deus e começasse a bater no portão? Eu saí na calma. Eu não teria coragem de voltar.
né? Então, ficou uma lição que eu dou nas palestras de que você tem que manter o controle emocional, você tem que ter os frutos do Espírito, a longanimidade, a temperança, a paciência e perceber que Deus faz tudo para você. Rapaz, olha, 3 dias de espera, quando chega a vez, acaba a senha, meu. E acabou na sua vez, não foi alguém da sua frente. Não, na minha vez. São situações como essa que vão lapidando o ser humano, né? Verdade. Mas vamos conhecer um pouco mais da história do Valdeci Boareto? Roda a VT. Com quase 3 décadas dedicadas à profissão de gari, Valdeci Boareto, de 55 anos, morador do Rio de Janeiro, decidiu compartilhar suas vivências e reflexões por meio do livro Comportamento que te Salva, a vida sob o olhar de um gari. Ele se descobriu escritor durante a pandemia e lançou o livro na Bienal de 2023, quando acompanhou a excursão dos alunos da Escola Municipal Manuel da Nóbrega, na Zona Norte, onde trabalha. O que começou como uma distração durante o isolamento virou coisa séria e Valdeci foi convidado para palestrar neste ano na Universidade de Harvard, uma das mais renomadas do mundo, localizada nos Estados Unidos. A conferência reúne grandes mentes para discutir sobre o Brasil desde 2015 e essa foi a primeira vez que um coletor de lixo se apresentou. Caramba, mano, que demais, hein? Legal, né? Que representação você tá dando pra gente lá fora. Parabéns, eu fico impressionado com isso. Gratidão. Olha, primeiro que conseguir um espaço na Universidade de Harvard para fazer alguma coisa já é uma muralha que se ultrapassa. Verdade. Né? E mais incrível você não fez além de compartilhar a sua história. É verdade. E como isso é bacana de se ver. Todos nós temos uma história, né, de superação. Se você contar a sua, a gente vai chorar junto. Só que tem aqueles que querem contar para todo mundo ver e aqueles que guardam para si. Eu aconselho você que está nos ouvindo aí, conta a sua história também. Mas olha, o que eu pude ver aqui no seu livro, tem histórias que são bem interessantes, assim, forte. E fogem, às vezes, daquilo que é comum de se ver e se ouvir e até de se viver. É verdade. Né? Eu queria te fazer uma pergunta. Esse aqui é o livro que o Valdeci está lançando e, na verdade, ele já lançou em 2023, no ano passado, né? Ele foi fruto, na reportagem a gente viu que ele foi fruto do período que você e todo o mundo viveu da pandemia da Covid-19. É verdade. A pandemia foi algo, assim, muito forte dentro de mim. Eu fiquei muito angustiado, mesmo conhecedor da palavra, sabendo que Deus está em todo lugar, que não cai uma folha da árvore que Deus não permita, que Deus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Mesmo sabendo disso tudo, a angústia começou a tocar no meu coração. Eu comecei a ficar desesperado de ver as pessoas morrendo perto de mim, conhecidos morrendo, e eu em casa sem poder sair, e eu fiquei desesperado. Até assustador, né? Assustador, é muito assustador. Foi um filme de terror. Você já é cristão há quanto tempo? 35 anos. Então, praticamente 7 anos antes de você entrar para a Conlurb. É verdade. E nesse período veio tudo isso na sua cabeça e isso foi uma experiência e uma sensação que muita gente enfrentou. É verdade. Né? A saúde mental de muitas pessoas ficou abalada por conta da Covid. É verdade. A gente costuma ver o que aconteceu no mundo em filmes que falam do fim do mundo, né? Que ninguém pode sair, que tem um vírus e tudo mais. E foi pancada a gente perceber que isso era a nossa realidade. Não? Eu suava frio, o ar me faltava, eu ficava tremendo. Né? Eu não tinha condição nem de cortar uma batata, porque eu fiquei tremendo. Isso tudo pela ansiedade e depressão. Depressão, mesmo sendo um conhecedor. Né? Então, algo assim, muito assustador que eu não desejo para ninguém, aconteceu comigo. Né? E eu estou muito acostumado em fazer funeral, fazer as coisas das pessoas, e quando as pessoas precisaram de mim, eu não tive condições. Fazer funeral que você diz é porque você também é capelão. Eu sou capelão federal. E aí as pessoas convidam você para poder ir fazer aquela cerimônia fúnebre, né? Fúnebre, casamento, tudo direitinho. Então, entendi. O casamento é maravilhoso fazer, 15 anos, mas funeral não é fácil não. É triste. E ainda mais no momento da pandemia, que eu queria, né, dar a minha presença lá, mas eu não tive condições. Mas tudo piorou quando eu fui comprar o pão. Se eu soubesse, eu não ia comprar o pão ali na padaria, ali perto do Gasola.
Porque quando eu olhei para o hospital que eu morava ali perto, eu vi 2 caminhões frigoríficos saindo lá de dentro. Aí aquilo ali... Te abalou. Foi a gota d'água. Agora, nesse período da pandemia, você começou a escrever. Comecei a escrever. Não tinha escrito nada antes, não tinha nem pensado em escrever um livro? Não tinha pensado, nunca pensei em ser escritor, nada. Rapaz, né? que coisa, nada. né? Eu olhei assim e falei assim, poxa, depois que eu me mudei por causa do sufoco, eu fui morar na Lagoinha, no meio do mato, aonde lá tem muito pé de coco, pé de árvore, muito verde, o passarinho na minha janela. Então é um lugar lindo, né? Um lugar lindo, um lugar maravilhoso. Não tem asfalto, mas é maravilhoso o lugar. Né? Os passarinhos, a gente anda de pé no chão, com os pés no chão e tal, é maravilhoso. Isso nos transmite saúde e foi melhorando. Foi como se fosse um colírio na minha visão. Certo. E eu coloquei a rede e comecei a olhar para o céu. Aí eu comecei a pensar, peraí, se eu contribuo tantos anos limpando as ruas, por que não contribuir limpando os corações? Né? Com uma palavra. Eu vou contribuir mais um pouquinho com o nosso Rio de Janeiro. Foi aí o insight que você teve para começar a escrever o livro. Aí comecei a escrever as coisas que eu passei na rua. Certo. Não é história de amigos seus que te contaram, são suas. São minhas você histórias. viveu todas essas. Isso aí. Tem algumas aqui que eu quero trazer à tona, não vou falar tudo, né, mas tem algumas que me chamam a atenção. Mas antes disso, como é que surgiu o convite para você ir para a Bienal? Isso, eu trabalho, né, até hoje, na Padre Manuel da Nóbrega, que é a escola lá em Ramos. Né? E eles me abraçaram de uma tal maneira, a colega, né, a Fabienne, ela falou assim, olha aqui o meu amigo é escritor e tal, e começou a espalhar na escola de uma maneira assim maravilhosa. Aí a diretora veio, né, a dona Cláudia, dona Helenice, aí começou a vir me abraçar também, os professores. Aí, uma professora, ela chegou, a Patrícia, falou assim, poxa, essa história é muito forte, esse livro é muito forte, não pode ficar só aqui. Ela pegou e ligou para o secretário, o Renan Ferreirinha. Quando ligou... Que é o secretário da Educação. Ah, da Educação. O secretário de Educação. Ele ficou muito interessado, o que ele fez? Enviou um ônibus para a escola, com ar-condicionado e banheiro, e falou assim, você vai apresentar o teu livro lá na Bienal. Aí me deu uma oportunidade, foi algo assim que eu não vou esquecer nunca. E quanto tempo foi lá a sua apresentação da Bienal? Como é que foi? Você estava tenso? Eu estava Você tenso. que faz casamento, você que faz festa de 15 anos, você que faz funeral, ficou nervoso? Fiquei com frio na barriga, sabe? Mas eu fiquei ao mesmo tempo também alegre, porque o meu desejo era entrar com o uniforme. E eles deixaram. Que bacana, entendeu? Legal, porque legal. Eu queria que as pessoas que trabalhassem na limpeza lá dentro ou fora começassem a olhar que tinha alguém ali representando eles, porque o meu ponto de vista em relação ao lixo é que o lixo, cada lixo que você tira é uma bomba que você tira da casa do contribuinte. É verdade. Se não tiver o especialista na área, essa bomba explode. Agora, você pediu, e era um desejo seu, entrar na Bienal com o seu uniforme, como você está aqui vestido. Isso. E aí vem uma coisa na minha cabeça. Muitas pessoas costumam falar para os filhos, quando os filhos não estudam, fala assim, você vai catar lixo na rua. E tende a colocar na cabeça das crianças o trabalho do gari de uma forma muito pejorativa. É verdade. E você percebe que na própria instituição existe isso? Algumas pessoas tendem a esconder que trabalham na Conlurb por vergonha do que as outras pessoas vão falar ou do olhar das outras pessoas? E isso acontece muito. Inclusive, com a minha colocação, eu estou despertando tanto pessoas dentro da empresa como pessoas fora. Eu estou mostrando para eles que o gari que tira o lixo, ele é um especialista na área, que ele sabe como tirar o lixo, aonde colocar e o que fazer com esse lixo. Exatamente. Então, cada lixo que eu tiro, eu mostro para os meus amigos que você está transmitindo saúde para a sociedade. Entendeu? E diante da população que faz o planeta chorar, você está fazendo o planeta sorrir. Certo. E eles ficam todos felizes. A mudança está acontecendo. Você faz uma mudança cognitiva, né? A pessoa começa a olhar para si próprio e não se vê apenas como fazendo uma comparação, né? A gente sabe da história da Índia
em que existe aquela casta que ninguém consegue crescer, se desenvolver, infelizmente muitas pessoas que vestem esse uniforme e pessoas em volta acham que é desse grupo de pessoas, olha, vocês estão aí, ó, são a parte mais baixa da sociedade, que é uma maldade. É uma maldade. Esse tipo de pensamento e pior, falar isso para os filhos. É verdade. Né? Agora, foi na Bienal que surgiu o convite para você ir lá para Harvard? Foi na Bienal, quando o secretário... Mas foi um convite atrás do outro, hein? Foi muito forte. Caramba! O Renan Ferreirinha, quando entrou na profundidade do livro, quando viu o conteúdo forte, ele pegou e falou assim, poxa, eu tenho que escrever esse cara. Ele pegou e me escreveu. Que demais. E eu vi que na foto que passou ali na reportagem, junto lá estava o Dr. Drauzio Varela, né? Tinham outras personalidades lá também. Tinha pessoas de vários países, né? Tinha pessoas até de Paris. Que demais. Inclusive, teve uma pessoa de Paris que está vendo esse negócio aí da interpretação em inglês. Uau, que legal. As coisas estão se abrindo muito, assim... Sabe, tá maravilhoso. E isso porque você não se revoltou quando a senha acabou, hein? A senha acabou. Uma atitude lá atrás poderia mudar completamente a história. Comportamento que te salva. Exato. Olha, eu ainda tenho um tempinho ainda nesse bloco. Tem aqui, comportamento que te salva. A frase embaixo, né, o slogan ou o subtítulo do livro diz: A vida sob o olhar de um gari que só quer respeito. Respeito é uma coisa que está sendo raro hoje em dia. É muito raro. Né? Hoje você só é respeitado se você concorda com a maioria lá ou aquele grupo. É verdade. Né? Você não pode mais ter a sua opinião e tudo mais. Respeito é uma coisa que sempre ouvi falar e sempre vi. Você não compra, você conquista. É verdade. Né? As pessoas estão ali. E aí eu vou te fazer essa pergunta, ainda falando da minha experiência gravando com vocês. Eu não pude usar o uniforme de vocês na gravação, porque os responsáveis do departamento que a gente conseguiu a autorização para gravar falou o seguinte: a Conlurb, ela é muito respeitada, a instituição é muito respeitada e as pessoas não podem imaginar que alguém que não seja da equipe esteja usando o uniforme de vocês. Eu achei isso... Eu queria muito colocar o uniforme de vocês, né? Para estar junto com todo mundo e sentir como é que é realmente vestindo a camisa. Mas me chamou muita atenção, porque eu percebi que existe esse respeito pela instituição. Mas você sente a falta desse respeito no seu dia a dia? Sinto. Muitas pessoas, elas não te olham como deveria olhar você. Elas têm um olhar meio... Assim, está melhorando muito, porque na época que eu entrei, há 27 anos atrás, as pessoas até fechavam o nariz. Eu me sentia muito humilhado. O fato de você pegar o lixo ali não quer dizer que você seja o lixo. Eu me sentia muito mal quando as pessoas viravam a cara, quando as pessoas davam uma água com a garrafa, mandavam levar tudo, o copo, entendeu? Uma coisa assim meio estranha. Porque o fato de você pegar no copo... Só pegar já contaminou, é uma coisa horrível. Eu me sentia muito desprezado. E eu falei assim, eu tenho que mudar isso. Eu sei que eu sou um grãozinho de areia, né? Eu tenho que mudar isso, eu tenho que, ver que as pessoas respeitem todas as profissões, porque... um depende do outro. O médico depende da pessoa para limpar lá na hora que ele estiver operando, né? O empresário depende da pessoa que limpa a casa dele. Então, cada limpeza que você faz, você está transmitindo saúde. Sim. Esse comportamento é errado da pessoa te olhar com um olhar inferior. Eu acho verdade. Que todos nós somos importantes na sociedade e um grãozinho de areia, olha só o que está acontecendo. Nós somos um país que juntamos, só no ano de 2022, 17 toneladas de lixo. É muita coisa. E para onde vai tudo isso? Se não tiver uma equipe. E é uma estrutura muito grande. Verdade. Porque não é só recolher. Recolhe e bota onde? Verdade. Faz o quê? Infelizmente, no Brasil, a reciclagem ainda é muito tímida. Né? Não chega a 20% a quantidade de lixo arrecadado, de lixo recolhido, para ser reciclado e ser reutilizado, né? Infelizmente, ainda é muito pequeno. Mas
as coisas começam a mudar quando a gente fala, quando a gente expõe. Foi isso que o Valdeci fez, colocando aqui nesse livro um pouco da história dele. Você já se imaginava em algum momento com esse livro, lá durante a pandemia, que você começou a escrever, de você ir para os Estados Unidos para falar sobre o projeto, sobre o livro, de estar na televisão hoje, de já ter a possibilidade do teu livro estar em inglês? Eu nunca passou isso na minha cabeça. Eu sou um sonhador. Inclusive, as pessoas até riem de mim, né? Conforme muitas pessoas falam assim, Valdeci, você é muito sonhador, você sonha muito alto, você pensa que ser escritor é assim. Então, eu realmente sonho, mas esse sonho de ir para os Estados Unidos, realmente nunca... Foi além das suas expectativas. Foi além. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos ver um pouquinho da rotina de um gari, para a gente continuar nosso papo. Rodou. Responsáveis por manterem as cidades limpas e organizadas, seja em dia de sol ou em dias de chuva, os garis correm pelas ruas recolhendo o lixo da população e mantendo as ruas limpas. Muitas vezes não valorizados e invisíveis aos olhos das pessoas, o trabalho desses profissionais só é notado quando falta. Os desafios são muitos. Segundo dados disponibilizados pela Superintendência de Limpeza Urbana, em média, 100 garis se ferem todos os anos com objetos cortantes ou pontiagudos devido ao descarte de lixo de maneira incorreta. Os mais comuns são cacos de vidro, telhas, espetos de churrasco, seringas e agulhas. Outro ponto é a negligência das empresas que, em muitos casos, optam por reduzir os custos da operação e disponibilizam equipamentos em más condições para a utilização. O índice de afastamento do trabalho da classe é um dos mais altos do mundo, em torno de 16% a 18%, o que comprova o problema enfrentado por esses trabalhadores. Rapaz, quanto desafio. É muito. Recolher aquilo ali e colocar em risco a própria saúde por ter um caco de vidro, uma seringa sem aquela proteção. Até porque seringa tem que ser descartado dentro de uma lata ou de uma garrafa PET. PET é uma coisa fácil de fazer. Simples. É só a pessoa olhar um para o outro, que o livro fala sobre empatia, se colocar no lugar do outro. Se coloca no lugar daquela pessoa que está retirando o seu lixo, se coloca no lugar dele que você vai ter uma visão melhor. Entendeu? O vidro quebrou, coloca dentro de uma garrafa PET, não custa nada. Nadinha, porque a garrafa PET também vai para o lixo já. Essa pessoa precisa voltar para casa sadio. Agora, tem muitos casos, a gente viu na reportagem ali imagens da praia, e a praia é só um reflexo do que a sociedade é no seu dia a dia. É verdade. Porque quem consegue jogar uma garrafa, um pacote de biscoito, um palito de churrasco na areia e vai embora e deixa lá, a pessoa precisa voltar para a escola para aprender a ser, pelo menos, educação não, porque educação a gente aprende em casa, mas para ser pelo menos consciente das coisas, não? E o nosso planeta ele é lindo, sabe? As praias do Rio de Janeiro, de todos os lugares são maravilhosos. Esse vento, esse ar, sabe? Que nos abraça o povo carioca, abraça a população, só que a gente retribui de uma maneira muito, agressiva. Cruel, né? Cruel, entendeu? E a terra, eu sinto que a terra está chorando. Nós que somos da limpeza urbana, de o mundo, de todo o Brasil, a gente está fazendo a nossa parte, mas sozinho a gente não consegue chegar onde a gente quer. A gente precisa da população com conscientização. Sim. Eu estou trabalhando nisso através das redes sociais, através dos canais de televisão, de rádio. Eu estou fazendo a minha parte, os meus companheiros também estão fazendo, mas a gente precisa da população, de um fiscalizar o outro e falar assim, não faz isso não. Isso parece que é até uma utopia, né? Um sonho. Olha, não joga o papel aí no chão, não, rapaz. Pega. A gente tem até multa para isso. Lógico, a pessoa tem que ser punida, mas chega a ser até o extremo, tem que multar a pessoa para não destruir onde ela mora. É verdade. Né? Agora, eu queria trazer alguns causos aqui do livro, que eu achei muito interessante, e eu falei no finalzinho do bloco anterior, que você tinha acabado de limpar toda a área, né? Você até fala nesse capítulo sobre os camelôs, os lojistas que estão ali trabalhando junto, e você depois joga quase um perfume ali, né? Eucalipto. Aromatiza tudo para ficar um ambiente agradável. E chegou uma pessoa, um camarada, querendo urinar ali e não adiantou você falar nada. Né? E você até pontua isso, né, de uma forma que
não respeitou o seu trabalho. Eu fiquei muito triste naquele dia. Está vivo ainda na minha mente aquela imagem, né? Porque eu sempre fiz tudo com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, porque eu sei o que eu estou fazendo, né? Então, eu quando estava lavando, tirando aquelas fezes, urina, tirando tudo, botando tudo limpinho, o pessoal gritava, com Lourbe, com Lourbe. Meu coração ficou alegre, muito feliz, e os camelô também, todo mundo feliz, e eu fiquei muito alegre, mas só que essa alegria durou pouco tempo, porque no momento estava tudo limpinho, com cheiro de eucalipto, me veio uma pessoa e começou a urinar. Só que ele não só urinou, que já era um erro, mas o negócio ficou mais agravante, porque ele olhava para mim e ria de deboche. Aí eu, fiquei muito triste, me senti humilhado, me senti rejeitado. É a falta de reconhecer o outro, né? De valorizar o trabalho do outro. É verdade. Aí passou um monte de coisa ruim na minha mente. E dentro dessas coisas ruins que passou na minha mente, as pessoas gritavam, tipo assim, dá um jato em cima dele. E os camelô também, dá um jato em cima dele, isso não se faz. E a pressão da água é muito forte. Eu poderia, de repente, furar ele, poderia derrubá-lo, muitas das vezes, os olhos dele poderia ficar cego. E eu poderia perder meu emprego, poderia manchar o nome da empresa. E tudo isso que você vem fazendo ao longo desses anos, né? Tudo isso. Não teria livro, não teria nada para contar. Eu seria um homem derrotado por falta de administrar os meus sentimentos. Isso é uma coisa que você coloca aqui. Tem alguns capítulos que fala trabalhando emocional, se colocando no lugar do outro, sentindo a dor do outro. É sempre de uma forma muito empática. É verdade. Né? E quando você fala sobre esse trabalhando emocional, você contou uma história também. Que história foi essa? Aqui é um dos primeiros capítulos que você trabalha. O primeiro é controle emocional. E aí, quando eu falei assim, esse daí vai tocar no emocional de muita gente. Aqui vem falando sobre Vocês fizeram ali o trabalho, limparam tudo. Foi até nesse mesmo, até peço perdão. Nesse daqui foi o que o rapaz chegou e você queria jogar o jato. Mas teve de uma professora que ela não denunciou que a sala dela não foi limpa. É verdade. Eu achei isso lindo. E existem pessoas que fazem assim mesmo, tipo, vocês não fizeram não, mas eu dei um jeitinho lá e... Eu achei linda a atitude dela, porque eu me lembro que eu cheguei na sala, né, e um colega estava doente e eu estava sozinho, né, e eu estava meio atrapalhado. Isso era numa escola? Numa escola. E... Você ficou responsável por limpar a escola inteira? Isso, né. Aí o que acontece? A pessoa chegou, quando eu entrei na sala, ela falou assim, Sr. Valdeci, as mesas já estão todas limpas. Já está tudo varrido. Eu peguei e me adiantou muito. Eu falei assim, que ser humano é esse? Eu falei assim, vamos colocar no livro. Olha, é uma troca, né, que existe. A vida é isso, uma troca. As pessoas se colocaram no lugar do outro, né? Isso é em todas as profissões. Né? E o trabalho de vocês começa bem cedo, né? Começa bem cedo. Que horas você pega? Eu pego 8 horas. 8 da manhã? É. Você mora próximo ao local de onde vocês recebem a missão para ir trabalhar? Não, eu moro em Lagoinha, Nova Iguaçu. E onde você eu trabalho em Ramos. Ramos? É. É o quê? Quanto tempo de viagem? 1 hora? Umas 3 horas. Oi? Umas 3 horas. 3 horas? 3 horas. Dá para você converter o ônibus inteiro. Umas 3 horas. Rapaz, para ir e depois 3 para voltar? Isso aí. O que a gente se dedica para as pessoas e para depois a gente, às vezes, não vê nenhum sorriso, um aperto de mão. Então, quando a gente vê pessoas assim que nessa professora, é maravilhoso. Além da falta de valorização e de respeito, e respeito é uma coisa que você intitula bem na capa do livro, né? Quais são os outros desafios que você e todos os seus colegas de trabalho enfrentam no dia a dia? Olha, é um desafio, ainda mais vindo dos Estados Unidos, que parece que eu estou no caminho certo, mas ainda falta. É conscientizar as pessoas, de colocar o lixo no lugar certo, sabe? De valorizar cada funcionário que trabalha na limpeza, pode ser pública, pode ser dentro da sua casa. Porque uma coisa é você pegar um vaso
e limpar ele com água sanitária, sabão. E outra coisa é você só passar um pano. Então, quando esse profissional sabe trabalhar, você não fica infectado, você não fica doente. Então, ele merece o seu respeito. Ele não merece ser desvalorizado. Agora, você precisa de alguns instrumentos e ferramentas para trabalho, né? Isso eu percebo que vocês geralmente trabalham com luvas, botas, né? Tudo por uma questão de segurança. Isso sempre está disponível para vocês? Sempre está disponível. Inclusive, as nossas botas, ela tem até uma sola de aço para você não furar o pé com pregos na feira, nas ruas. Então, luva para limpar os maquinários, né? Hoje nós temos maquinários que só a Colurb tem, que veio de fora, fabricado. O que fazem esses maquinários? Esse maquinário entra em vielas dentro da comunidade, que ele é que nem caranguejo, ele vai para frente, vai para trás, vai para o lado esquerdo, vai para o lado direito. Então, nós trabalhamos hoje com limpeza de areia de praia, maquinários maravilhosos. Nós temos alpinistas, que as pessoas jogam lixo até em cima das montanhas. Nossa, né? E aí tem que limpar. O alpinista vai. Jogam lixo no mar. Nós temos barcos para ir no mar. Muita gente não sabe disso. Então, nós estamos fazendo de tudo. As papeleiras, as pessoas tacam fogo. Aí eu pensei, peraí. O presidente da Colurb está gastando um dinheirão. A Colurb gasta muita grana para recolocar. Peraí, vamos trabalhar a conscientização, que eu acho que a gente vai ganhar mais. E é isso que eu estou fazendo, né? O grupo Chegando de Surpresa está trabalhando de uma maneira maravilhosa também dentro das escolas, porque eu, quando vejo uma criança, é terra fértil. Tudo que você ensinar... vai levar. Vai levar. Então, essa proximidade entre as crianças e o gari, eu acredito que não vai ter aquela coisa de fechar o nariz, de virar a cara. Ele vai estar familiarizado. Você realiza essa função, né? Essas atividades nas ruas, nas praias, no mar também. Agora, quais as instituições que vocês costumam fazer? Vocês trabalham também em hospital? Como é que é? Nós trabalhamos em hospitais, nós trabalhamos nas praias. Em hospital tem que ter um cuidado extra pelo material de descarte médico, né? De questões médicas? Isso aí, tem que ter esse cuidado. Tem que ter o cuidado porque qualquer vacilo que você der, você pode ficar infectado. Então, você tem que trabalhar com a atenção, dobrar a sua atenção. Então, nós trabalhamos nos hospitais, nós trabalhamos nas praias, nós trabalhamos... Onde tiver lixo, nós estamos lá para trazer saúde para a sociedade. Você sempre fala desse cuidado com o planeta, né? Agora, o que seria... Você já deve ter pensado nisso, queria que você compartilhasse isso com a gente. O que seria do Rio de Janeiro sem a Colurb? O Rio de Janeiro sem a Colurb morreria. Por quê? Porque pode ter todas as profissões, mas todos dependem da limpeza. Sem limpeza, não existe ninguém no planeta. A limpeza é a coluna de um país que quer ser bem desenvolvido. A economia cresce, os turistas vêm. Então, o foco na minha opinião, é a limpeza. Sem a Colurb, acabou. Acabou. A gente sabe de algumas áreas, né, que era muito comum o despejo desse lixo, né? E alguns desses loteamentos foram fechados. E aí vão fazendo a organização. O lixo do Rio de Janeiro vai para onde hoje em dia, depois de ser recolhido nas ruas? Ele vai para a Seropédica. Ele vai ser cuidado, entendeu? Ele passa por uma transformação. Tem muita coisa que acontece que vira gás. Olha. Volta para a casa do contribuinte e ainda tem a reciclagem que transforma em coisas que voltam para ele também. Então, é maravilhoso. O da cidade do Rio vai todo para a Seropédica? Seropédica. E vocês, nessa demanda toda, se vê de tudo, né? Pessoas que jogam coisas boas, coisas ruins, coisas nem tanto. E muitas coisas que dá para ser reaproveitado e por isso a reciclagem está lá para poder ajudar. Olha, é um trabalho maravilhoso. Só se sente ofendido quem não sabe o seu valor. Eu sempre soube o meu valor. Se um cavalo morrer e jogar no rio, quem busca? Quem vai buscar? É a Colurb, porque senão ele estoura e arrebenta a sociedade. Cachorro, gato morto, nós tiramos tudo.
sabe? O padre, eu fui lá no, como é que se diz, no Cristo Redentor, e ele deu uma palavra muito legal. Ele falou assim, olha, eu comparo vocês como os anjos, porque o primeiro lugar que teve sujeira foi no céu, e Deus fez a limpeza, desceu 1/3, ele limpou. Então vocês são os anjos que não usam espada como o Miguel usou, mas usa a vassoura para limpar a nossa cidade, transmitindo saúde para a gente. Eu falei, meu Deus, que palavra é essa? Tá aí, olha. Valdeci Boareto está aqui com a gente hoje, ele que é gari, já trabalha na Conlube há mais de 25 anos. Esse ano completou 28, né? Vou completar. Vai completar ainda agora em junho, dia 24 de junho. E um pouco, né, da experiência do Valdeci. Agora, quem quiser acompanhar você nas redes sociais, como faz? Olha, a minha rede social é Gari Escritor, lá no YouTube. Segue lá, dá um sininho. Aqui, ó, só essa câmera aqui é toda do senhor. Só não leva, porque a gente Ah, tá ótimo. não tem como. Ó, você podendo se inscrever lá no Gari Escritor, lá no YouTube. Né? Se você puder se inscrever lá no O Instagram, o senhor tem também? No Instagram, Valdeci de Boareto. Se Valdeci. inscreva lá no Instagram. Tá aparecendo aí na tela o nome de Valdeci de Boareto. Isso, e ali você fica Kauai. por dentro. Valdeci de Boareto também. Você tá em todas as redes, hein? Facebook, Valdeci de Boareto. Tá aí, rapaz. Segue lá. Você vai ver minhas palestras lá. É o homem da mídia. Estamos aí. Isso aí. Valdeci, muito obrigado pela sua presença aqui. Gratidão. Gostei muito de conhecer você, tua história, o seu empenho e principalmente o seu propósito. Que o seu legado fique realmente nessa sociedade. Gratidão. Tá bom? Tá. Meu amigo, Deus abençoe você. Obrigado. E eu espero que muitas outras oportunidades venham para você poder compartilhar um pouco do seu material, da sua história. Poxa, tá bom? gratidão.